Você já trabalhou em algum lugar que exigia demais de você? Não exigia esforço, exigia você. Exigia que você fosse diferente do que era, que falasse diferente, se vestisse diferente, sentisse diferente. E você foi. Você foi se adaptando, se ajustando, se moldando, até que um dia olhou no espelho e ficou com uma dúvida estranha. Esse ainda sou eu? Ou eu virei uma versão melhorada de quem me moldou? É exatamente essa pergunta que o segundo Diabo Veste Prada faz sobre a Andy, 20 anos depois, com salto alto, cargo de editora e uma bagagem emocional que ninguém colocou na etiqueta. Hoje a gente vai responder: a Andy virou a nova Miranda? E spoiler, a resposta vai dizer muito mais sobre você do que sobre o filme. Antes de continuar, esse vídeo tem spoiler dos dois filmes. Do primeiro de 2006 e do segundo lançado agora em 2026. Se você não viu e não quer saber, pausa aqui. Assiste e volta. Se você não viu e não se importa com spoiler, fica, porque a análise vale mesmo sem ter visto. Contexto rápido para quem precisa. No primeiro filme, Andy entra na Runway, uma revista de moda de altíssimo poder, como assistente de Miranda, a editora mais temida do mercado. Miranda não grita, não precisa. O mundo se reorganiza quando ela entra na sala. Andy era jornalista, inteligente, simples, diferente daquele mundo. E acreditava que podia entrar num sistema poderoso sem ser atravessado por ele. Esse foi o primeiro engano dela. No segundo filme, 20 anos se passaram. Andy está de volta à Runway. Miranda ainda está lá. E a pergunta que o filme não responde diretamente, mas que a psicologia responde. E a gente vai explorar aqui. Antes de falar de Andy, de Miranda, de Emily ou de Nigel, a gente precisa entender o verdadeiro personagem desses filmes. A Runway não é uma revista. A Runway é uma família disfuncional usando Chanel. Ela tem tudo que uma família disfuncional tem. Uma matriarca no centro que dita as regras. Filhos que competem pelo olhar da mãe. Rituais de pertencimento que ninguém explica, mas todo mundo obedece. Idioma próprio, onde desempenho substitui afeto e aprovação. E aprovação é o único oxigênio disponível. Na constelação familiar, a gente chama isso de sistema. E todo sistema tem uma lógica invisível. A lógica invisível da Runway é essa. Para pertencer aqui, você precisa se abandonar um pouco. Gente, não é pedido, não é ameaça, é o preço de entrada. E todo mundo paga sem que ninguém mostre a conta. O ambiente da Runway não fere pelo volume. Não tem gritos, não tem violência explícita. Ele fere pela ameaça constante de exclusão, pelo medo de errar, de ser invisível, de ser substituído. E a psicotraumatologia chama isso de ameaça relacional. E ela é muitas vezes mais difícil de identificar e de sair do que qualquer agressão direta. Porque ninguém te agrediu, ninguém pôde apontar o dedo para nada. Mas você aprendeu devagarzinho que só é seguro quando está performando muito bem. E nesse sistema aqui, as 4 personagens vivem e cada uma delas desenvolveu uma ferida diferente para sobreviver a ele. Vamos entrar em cada uma. Miranda é o arquétipo da autoridade congelada. Ela fala baixo, move pouco, avalia antes de acolher. O corpo dela comunica uma mensagem sem dizer uma palavra. Eu não preciso levantar a voz. O mundo se organiza quando eu entro. Tecnicamente, Miranda opera o que a psicotraumatologia chama de hipercontrole como defesa. Ela não controla porque é forte o tempo todo. Ela controla porque não suporta depender, falhar, ser vista frágil, perder o lugar. Ela aprendeu cedo. O filme não precisa mostrar como que ser excelente é mais seguro do que ser amada. No primeiro filme, Miranda é como um castelo de gelo. Todo mundo escorrega naquele chão gelado.
Já no segundo, o sol chegou. O mundo mudou. Algoritmos, redes, crise da mídia impressa, novos modelos de poder. E Miranda precisa lidar com o próprio medo. Medo de perder relevância, de ser tolerada, mas não temida. De descobrir que o mundo que ela dominava já não obedece mais à gramática que ela passou a vida construindo. No primeiro filme, Miranda provoca medo nos outros. Já no segundo, ela precisa administrar o medo que ela sente. E essa é a virada psicológica mais bonita do filme. O poder de Miranda migrou de domínio para tentativa de permanência. Você conhece alguém assim? Alguém que foi poderoso por tanto tempo, que não sabe mais existir fora desse poder? Emily é o alívio cômico do primeiro filme, mas psicologicamente ela é uma das personagens mais ricas da história. Enquanto Andy entrava na runway estranhando tudo, Emily já tinha normalizado. Mais do que normalizado, ela idolatrava Miranda. Ela passou fome, passou raiva, passou vergonha e continuava dizendo com o corpo inteiro: quando chegar a minha vez, tudo isso terá valido a pena. Isso tem um nome: lealdade ao sistema que machuca. Não é ingenuidade, é uma aposta. Se eu aguentar o suficiente, serei finalmente escolhida. No segundo filme, Emily venceu em termos externos. Ascendeu, tem poder, tem status, namora bem. Mas a pergunta que o segundo filme provoca é: ela curou a ferida ou construiu uma cobertura de luxo em cima dela? Porque existe uma armadilha muito comum. A pessoa não resolve a inferioridade, ela sobe de cargo. E aí acontece algo que a gente vê em muitos ambientes. Emily se torna guardiã da porta. Não para abrir para quem vem depois, mas para garantir que eles também paguem o pedágio que ela pagou. Emily é uma pessoa que ficou anos na fila de uma festa chique, tomando chuva. Quando finalmente entra, em vez de abrir a porta para quem vem atrás, ela vira e fala: agora, espera também, eu esperei. Você já viu isso? Já fez isso? Já reproduziu com alguém o que um dia te foi feito? Porque afinal, você sobreviveu? Nigel é o coração elegante de uma máquina que nem sempre teve coração. Ele é o personagem mais gentil da Runway, o mentor, o que traduz o sistema para Andy, o que cuida sem parecer frágil. Mas Nigel é também uma vítima do sistema. Ele aprendeu que para pertencer àquele lugar precisa ser excessivamente útil e tornou-se tão indispensável que o sistema o usa e nem sempre o recompensa. No primeiro filme, Miranda sacrifica a grande chance de Nigel para preservar o próprio trono, sem cerimônia, sem culpa. E Nigel absorve, porque é o que ele faz. No segundo, ele volta como memória viva da Runway. Aquele que sabe onde estão todos os fios elétricos da parede. Se ele sair, a luz até continua acesa, mas quando der um curto-circuito, ninguém vai saber o que fazer. A pergunta dramática do segundo filme para Nigel é silenciosa, porque nem no primeiro e nem no segundo ele se posiciona sobre o que ele queria. Ele continua leal por escolha ou por aprisionamento? Porque existe uma diferença enorme entre ser leal por amor e ser leal porque não sabe mais quem é fora daquele sistema. Você já se perguntou isso sobre alguma relação, seja profissional ou pessoal? Se você ainda está ali por escolha genuína ou porque a saída ficou invisível com o tempo? E chegamos a Andy. No primeiro filme, Andy entra na Runway como a boa menina inteligente que acredita estar acima daquele mundo. Eu sou diferente. A moda não me interessa. Eu não serei afetada por isso. Esse é o clássico primeiro engano de quem entra no sistema poderoso. Ninguém entra sem ser atravessado. A jornada dela é uma jornada de perda da ingenuidade.
Ela descobre que talento não basta, bondade não basta, esforço não basta. Existe uma gramática invisível do poder. E ou você aprende a falar essa língua ou fica de fora. A transformação visual dela não é fútil. Quando Andy troca o guarda-roupa, o filme está mostrando algo maior. Ela começou a falar a língua da tribo. E o ponto mais crítico, ela não apenas sofre com Miranda, ela começa a desejar o olhar de Miranda, a admirar quem a fere. Isso acontece mais do que a gente admite. Em ambientes de ameaça constante, o cérebro cria uma estratégia de sobrevivência. Se você não pode sair, aprenda a querer ficar. No final do primeiro filme, Andy joga o celular fora. É o gesto simbólico da libertação. Mas, no segundo filme, 20 anos depois, ela está de volta à Runway. E o filme provoca uma pergunta que dói. Quando você joga fora o celular, você se liberta da chefe ou apenas troca de aparelho? Porque muitas vezes a pessoa sai do ambiente, mas o software continua instalado. A necessidade de provar valor, o medo de fracassar, o desejo de ser validada por quem a feriu, a estranha atração por ambientes difíceis, a sensação de que a paz é estimulada de menos. Andy saiu da Runway como quem joga fora uma chave, mas passou anos carregando a fechadura por dentro. Então, Andy virou a nova Miranda? Não exatamente, mas ela está na corda bamba. O conflito dela no segundo filme é esse: descobrir se a alma que ela salvou 20 anos atrás ainda é dela, ou se virou uma versão mais polida, mais justificada, mais elegante de Miranda. Em termos psicanalíticos, o desafio de Andy é integrar Miranda sem virar Miranda. Reconhecer o que aprendeu naquele sistema sem reproduzir o custo emocional que o sistema cobra de quem vem depois. E é aqui que o filme deixa de ser sobre a Andy e vira sobre você. Porque todos nós passamos por alguma runway. Pode ter sido uma empresa, uma família, um relacionamento, um professor, um chefe, um ambiente que exigiu que você se moldasse para poder pertencer. E a pergunta que vale não é: eu sobrevivi? A pergunta é: o que eu trouxe comigo quando saí? Você trouxe habilidades? Ótimo! Mas também trouxe o medo de relaxar? A necessidade de provar o tempo todo? A dificuldade de confiar em quem não te pressiona? A sensação de que, quando está tudo bem, algo deve estar errado? Esses são softwares invisíveis. Eles não aparecem na bagagem, mas governam a viagem. E a boa notícia, que o filme também mostra, é que reconhecer esse software é o primeiro passo para atualizá-los. Andy não está perdida, ela está em revisão. E revisão é exatamente onde a cura começa. Com qual dessas personagens você mais se identifica? Me conta aqui nos comentários e eu vou te contar também nos comentários com qual delas eu mais me identifiquei. Um super beijo!